Oi, gente, aqui é a professora Juliana e a nossa aula de hoje é de português com resolução de exercícios referentes à unidade 4, capítulo 2. Nós estudaremos as orações subordinadas substantivas 2. Então, pegue seu material, fique atento à nossa aula de hoje e, em caso de dúvida, você poderá esclarecê-la durante a nossa live. Aqui eu listei para vocês as atividades que serão resolvidas hoje. Atividades 1 e 2, páginas 29 e 30 e a seção de olho na prova da página 30. Vamos lá, página 29, atividade 1. Reescreva as frases a seguir, transformando o termo destacado em uma oração subordinada substantiva. Realize as alterações necessárias e classifique as orações. Aqui eu coloquei algumas dicas para vocês ficarem de olho, tá? Quando é que eu vou ter um complemento nominal? Quando eu precisar complementar um nome. E esse nome só pode ser um adjetivo, um advérbio ou um substantivo, ok? Com relação à separação das orações, checamos se tem conjunção e se antes dessa conjunção tem preposição. Se antes da conjunção tiver preposição, dividimos as orações antes da preposição, se não, antes da conjunção. Depois, nas orações separadas, é analisar a oração principal e o que falta nela será o papel desempenhado pela oração subordinada. Nós já vimos isso nos slides anteriores, então vamos lá. Procuram dar a sensação da ligeireza do movimento, que o termo destacado. O importante é você checar se ele vai se iniciar por preposição. Se iniciar por preposição, você deverá colocar essa preposição também antes da conjunção na nossa oração subordinada substantiva. Vamos lá. Procuram dar a sensação de que o movimento é ligeiro. Aqui nós temos uma contração, tá? Preposição de mais o artigo a, forma da. Muito bem, é só a gente reorganizar as coisas e agora vamos analisar as orações. Tem conjunção? Tenho. Tenho preposição antes? Tenho. Então, separo as orações antes da preposição. Já achei a minha oração principal. Vamos ver se nós temos sujeito aparente aí. Procuram dar a sensação. Meu sujeito não está visível, então vamos analisar a desinência do verbo. Procuram, verbo na terceira pessoa do plural, indica que eu tenho um sujeito indeterminado. Eu não sei dizer com precisão de quem se trata. Aqui vamos analisar agora a nossa locução verbal. Procuram dar. Procuram será o nosso verbo auxiliar e dar o nosso verbo principal. Então vamos analisar o verbo principal. Quem dá, dá algo. Então, verbo transitivo direto. Verbo transitivo direto pede complemento sem preposição, o nosso objeto direto. E no caso, nosso objeto direto aqui, nós temos um nome. Sensação é um substantivo. Se enquadra aqui na regrinha do complemento nominal? Sim. Então, nós temos sujeito indeterminado, verbo transitivo direto e objeto direto na oração principal. Falta o quê? Nós complementarmos o sentido dessa sensação. Esclarecermos que sensação é essa. Então, nós temos uma oração subordinada, substantiva, completiva, nominal. B. O desejo de todos era sua vitória. Aqui não temos preposição, então não precisamos iniciar por preposição a subordinada. O desejo de todos era que, vitória, nós temos o verbo vencer, era que vencesse. Vamos analisar as orações. Tenho conjunção, tenho o que. Então, separo as orações, já achei a minha oração principal. O desejo de todos era, qual o meu sujeito? O desejo de todos. Então, era é verbo de ligação. Qual a função do verbo de ligação? Ligar o meu sujeito ao predicativo do sujeito, ou seja, aquela informação, aquela característica ou modo que nós informamos do sujeito. Como eu tenho o sujeito, tenho o verbo de ligação, vai faltar o meu predicativo do sujeito, e essa será a função da nossa subordinada. Nós temos uma oração subordinada, substantiva, predicativa. C. Em arte só se tem uma certeza, a escolha do artista determina a obra. Eu destaquei aqui os 2 pontos que é bem característico da oração subordinada substantiva apositiva. Mas vamos checar. Essa daqui vai ser a mais fácil que tem. Por quê? Para transformar em subordinada, basta fazer o acréscimo da conjunção que antes do termo destacado. Então, vamos lá?
achamos a nossa conjunção que... Temos preposição antes? Não. Então, já achamos a nossa oração principal. Em arte é adjunto adverbial, então não precisamos classificá-lo. Vamos analisar aqui o nosso verbo ter. Quem tem, tem algo. Verbo transitivo direto. Que algo é esse? Uma certeza. Então, já encontramos o nosso complemento sem preposição, nosso objeto direto, que é um nome. Lembrando, o aposto ele vai esclarecer algo, enumerar algo. Então, certeza. Que certeza é essa? Que a escolha do artista determina a obra. E aqui, olha aqui, a marcaçãozinha dos 2 pontos. Nós teremos aqui uma oração subordinada substantiva apositiva. Letra D. Basil tinha certeza de sua vontade quanto à não exposição do quadro. Vamos analisar aqui, ver como é que fica. Nós iniciamos por preposição, então temos que ter preposição na nossa subordinada. Basil tinha certeza de que ele não queria expor seu quadro. Não queria a exposição do quadro. Ok? Temos conjunção na nossa oração? Sim, o quê? Temos preposição antes, temos o de, então separamos as orações antes da preposição. Já encontramos a nossa oração principal, vamos analisá-la. Basil tinha certeza. Basil é o nosso sujeito. Quem tem, tem algo, o verbo transitivo direto. Ele tinha o quê? Certeza. Encontramos o nosso objeto direto, que é um nome, um substantivo. Então, falta eu esclarecer que certeza é essa, complementar essa certeza. Se eu tenho que complementar um nome, eu terei o quê? Uma oração subordinada, substantiva, completiva, nominal. Seu desejo é a atenção de todos ao quadro, que não tenho preposição antes, então não precisa na subordinada. Seu desejo é que todos prestem atenção ao quadro. Que vai ser o quê? A minha conjunção. Tem preposição antes? Não. Então, eu já achei a minha oração principal. Vamos analisar a oração principal. Seu desejo é. Seu desejo é o meu sujeito, é verbo de ligação. Se eu tenho sujeito, tenho verbo de ligação, vai faltar o quê? O meu predicativo do sujeito. E essa será a função desempenhada pela minha oração subordinada. Então, nós temos uma oração subordinada, substantiva, predicativa. Letra F. Não estava certo de seu desejo de expor a obra. Olha aqui no termo destacados, nós temos aqui a preposição. Então, na subordinada, iniciamos com preposição, ok? Não estava certo de que desejava expor a obra. Vamos analisar? Tenho conjunção? Tenho. Tenho preposição antes? Tenho. Então, já posso dividir as orações e analisar a nossa oração principal. Não estava certo. Aqui o sujeito não está aparente na oração. Eu posso desvendá-lo, descobri-lo através da oração. Como? Através da desinência do verbo. Não estava. Estava, terceira pessoa do singular. Ele. Por que eu sei que é ele? Porque o meu adjetivo está no masculino, certo? Então, nós temos aí sujeito oculto, ele. Verbo estar. Estar é verbo de ligação. Então, vai ligar o sujeito, nosso sujeito oculto, a um predicativo. Que predicativo é esse? Ele estava o quê? Certo. Falta a gente esclarecer de que ele estava certo, com relação a quê? Então, nós temos uma oração subordinada, substantiva, completiva, nominal, complementando o sentido de certo, esclarecendo do que ele estava certo. Letra G, estava certo de uma coisa, a falta da beleza era melhor. Então, vamos lá organizar nossa oração. Não começa por preposição, então não será necessária. Estava certo de uma coisa, que não ser belo era melhor. Então, temos conjunção? Temos o nosso que. Já podemos separar as orações. Olha a dica aqui, olha. Oração subordinada substantiva apositiva. É que tem esses 2 pontos, marcada pela pontuação. Mas vamos checar se eu realmente tenho uma positiva, ok? Para ver se não é uma casquinha de banana. Já dividimos as orações, encontramos a oração principal. Estava certo. Lembra da nossa oração anterior?
o nosso sujeito está oculto e será ele. Então, ele, sujeito oculto, estava, verbo de ligação, estava o quê? Certo de uma coisa, será o nosso predicativo do sujeito. E o que é que está faltando? A gente esclarecer que coisa é essa. E essa será a função do quê? Do nosso aposto. Então, nós temos uma oração subordinada substantiva apositiva. 2. Classifica as orações subordinadas substantivas destacadas nos períodos a seguir. A. O melhor é que não nos distingamos dos outros. Que vai ser a nossa conjunção. Tem preposição antes? Não. Então, já posso dividir as orações, já encontramos a nossa oração principal. O melhor será o nosso sujeito e será o verbo de ligação. Tem o sujeito, tem o verbo de ligação, vai faltar o meu predicativo do sujeito. Então, nós teremos o quê? Uma oração subordinada substantiva predicativa. Vamos prosseguir? B. Chegamos à conclusão de que não haverá exposição. Tenho conjunção? Tenho. Tenho preposição antes? Tenho. Então, dividimos as orações antes da preposição. Já encontramos a nossa oração principal. Chegamos. Aqui nós temos o sujeito o quê? Oculto. Como é que a gente sabe? Porque pela desinência do verbo, ó, chegamos. Mos indica plural, ok? Primeira pessoa do plural. Nós chegamos. Sujeito oculto, verbo chegar, nesse sentido aqui, será verbo transitivo indireto, porque você chega a determinada coisa, a determinada conclusão, a determinada atitude, ok? Então, verbo transitivo indireto pede o quê? Complemento com preposição, nosso objeto indireto, que é um nome. Como é que a gente sabe? Porque aqui, ó, a com crase, aqui, ó, a crase aqui na nossa frase, na nossa oração, indica o quê? Que nós temos uma preposição mais um artigo, ok? Então, nós temos o nosso sujeito oculto, nós, verbo transitivo indireto, objeto indireto, vai faltar o quê? Nós completarmos o sentido desse nome, complementarmos o sentido de conclusão, dizer, afinal, que conclusão era essa. Então, nós temos o quê? Uma oração subordinada, substantiva, completiva, nominal. C. O monótono zumbido das abelhas parecia que tornava o silêncio ainda mais opressivo. Que será a nossa conjunção? Tem preposição antes? Não. Então, vamos para a nossa oração principal. O monótono zumbido das abelhas parecia... Qual o nosso sujeito? O monótono zumbido das abelhas. Parecia é o nosso verbo de ligação. Então, tem o sujeito, tem o verbo de ligação, vai faltar o meu predicativo do sujeito. Então, nós temos uma oração subordinada, substantiva, predicativa. Chegamos à nossa sessão de olho na prova, página 30. Prova da Aeronáutica de 2019, da EAR. Marque a alternativa que apresenta a correta classificação da oração apresentada. E aí, vocês marcaram que alternativa? A, B, C ou D? Pois é, a correta é a nossa letra D. Nós temos aqui, ó, seu medo era que ele fosse reprovado no concurso, uma oração subordinada substantiva predicativa. Agora eu vou justificar porque é que a nossa D é a certa, ok? A letra A, nós temos uma oração subordinada substantiva objetiva direta. Por quê? Quem verifica, verifica algo ou alguém. Verbo transitivo direto pede o quê? Um complemento sem preposição, nosso objeto direto. B. Lembre-se de que tudo não passou de um engano. O verbo lembrar-se, pronominal, é verbo transitivo indireto. Lembra-se, vocês se lembram, né, que eu coloquei no slide passado, questão do verbo lembrar e lembrar-se, ok? Lembrar, verbo transitivo direto. Lembrar-se, verbo transitivo indireto. Então, aqui nós teríamos uma objetiva indireta. Letra C, o sargento indagou de quem era aquela identidade. O verbo indagar é verbo transitivo direto. Não tem uma relação indireta entre o nosso verbo e o objeto dele. Esse de quem, né?
Porque o de, preposição, geralmente inicia um objeto indireto. Porque o verbo indagar, nesse sentido aí, está no sentido de perguntar algo, tentar descobrir algo. Ok? Vamos agora analisar a nossa letra D. Aqui nós temos a nossa frase: seu medo era que ele fosse reprovado no concurso. Temos conjunção? Temos o nosso quê? Temos preposição antes? Não. Dividimos as orações porque nós já achamos a oração principal. Seu medo era, seu medo, nosso sujeito, e era verbo de ligação. Nós temos sujeito, temos o verbo de ligação, vai faltar o quê? O nosso predicativo do sujeito. E essa vai ser a função da nossa oração subordinada substantiva predicativa. Gente, por hoje é só e até a nossa próxima aula. Lembrem-se, as dúvidas serão esclarecidas nas nossas lives. Até a próxima!